Boa noite. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao projeto. Vamos fazer as implementações e validações de regras de negócio e vamos implementar também um novo conceito aqui, que são os DTO. DTO significa Data Transfer Object, né? Data Transfer Object, ou objeto de transferência de dados. O que acontece? Os DTOs são utilizados para não enviar para o response no retorno da requisição dados sensíveis. Como por exemplo aqui, a gente tem o customer e tem o headers. E eu não posso enviar, por exemplo, a senha na requisição, né? no response da requisição ali. Então o que o DTO faz aqui? Ó? Além de ele unir, né, dois conjuntos de informações. Aqui ele está pegando o ID do customer, full name, o last name ele não pega, nem o password. Ele omite esses dois campos aqui, né, essas duas informações. E do address, ele pega só o address em si e o zip code. O country também, ó. Ele não pega o ID do address, nem a foreign key com o customer, né, que é o vínculo entre os dois. São os dados mais sensíveis. Então a gente vai fazer essa implementação. Os dados que não forem necessários, a gente não retorna. Bom, na última aula a gente tinha implementado esse item pedido, eu vou comitar ele. Então, git status para conferir. Git add ponto, git commit "-m", fit implementar adicionado item pedido e o git push. Beleza. Bom, vamos para nossa implementação de fato. Para fazer essas validações aqui de regras de negócio, por exemplo, nome do cliente obrigatório, né? Esses campos obrigatórios, campos que tem que ser maior que zero, por exemplo, campo de quantidade, né? Porque atualmente aqui eu consigo enviar na requisição quantidade zero ou menor que zero, né? Número negativo, que não faria sentido. Vou subir o projeto aqui para a gente testar. Por exemplo, aqui no cadastro de um produto. Eu posso enviar aqui a quantidade de -10. Ó, e ele aceita. O que não faz sentido. Então a gente vai criar as validações para isso. Primeira coisa, vamos aqui no POM, né, que é o gerenciador de dependências que a gente tem, como se fosse uma biblioteca. Vamos descer aqui no final de dependencies aqui, no meu caso a linha 62. Vou adicionar aqui uma dependência. Dependency. Aí ele cria, quando eu digito dependency e dou um enter, ele cria essa estrutura aqui, que é o group ID e o artifact ID. O que acontece? Como eu não sei de cabeça qual que é esse group ID e artifact ID, a gente vem aqui no navegador e procura aqui Spring Boot Starter Validation ou Spring Validation, alguma coisa assim. É o primeiro link, ó. Maven Repository, né? A gente vem aqui, ó. Tem as versões. A versão mais usada é a final, 4.1.0, vou usar ela. Tá aqui, ó, todo o código que a gente precisa colocar lá. Clica, assim que você clica ele já copia, mas se você quiser garantir, dá um Ctrl C. E aí você vai vir aqui, ó, no final da última dependência, no singular. E antes dele fechar a tagzinha de dependencies aqui, bem nesse caminho aqui, cola aquela dependência lá. Aqui vai ficar vermelho porque ainda não atualizou. Clica aqui, ó, Sync Maven Changes, tá vendo esse mesinho? Clica nele que ele vai atualizar. Ó, Resolve Maven Dependencies. Tá finalizando já. E foi. Finalizou, sincronizou, tá aqui. Agora a gente já vai ter acesso a algumas outras anotações. Só que antes de usar elas, a gente precisa criar os DTOs. Bom, vamos criar aqui em Model um novo pacote chamado DTO. Dentro desse pacote eu vou criar aqui
Aí existem vários padrões, né, de nomenclatura. Cada um pode seguir o que achar mais interessante. Para pegar a requisição, eu vou chamar de request. E para retornar, né, eu vou chamar de response. Então, eu vou chamar primeiro cliente request DTO. O importante é sempre terminar com DTO. E vou criar outro chamado cliente response DTO. Certo? Começando pelo request, que é onde vai vir a requisição, né? Do cliente aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Eu preciso do nome, telefone e e-mail. Então, é justamente isso que eu vou colocar aqui. Private string nome, private string telefone, private string e-mail. Ah, mas qual que é a diferença? Aqui ficou faltando até um E, né? Deixa eu dar um rename. Qual que é a diferença desse request aqui, dessa classe, para essa aqui, né? A diferença é que essa aqui é uma entidade que ela serve para representar a tabela do banco, né? A tabela cliente no banco. E essa aqui é só uma classe mesmo que serve como um objeto de transferência dos dados das informações que vem do banco para, no caso aqui, não que recebe, que vai vir do banco, né? No caso, a gente vai enviar para o projeto, né? O request é o que envia para o projeto, o response é o que retorna do projeto. Então, esse request, ele limita o usuário, né? No caso, eu não preciso passar ID, que aqui eu poderia passar ID, né? Atualmente eu estou usando o cliente, eu poderia passar um ID aqui, mas ele iria ser ignorado. E o índice de boolean ativo eu também consigo passar aqui direto, ó. Eu posso até criar um problema aqui, ó. Por exemplo, imagina que o cliente inicialmente não está ativo, ele precisa clicar no link do e-mail para ser ativo. E aí eu pego e faço de forma forçada o usuário ficar ativo. Ah, ele deu um bad request. Aqui é true. Eu pus... Eu pus? Eu pus ativo. Não, não é isso. É o boolean. True. Imagina que ele precisaria clicar em algum link, alterar a senha, tá vendo? Só que como ele está recebendo ali, ó, eu consigo criar o cliente já com ativo true ou com ativo falso também. E esse aqui, pela regra, eu não posso fazer. Então a gente vai, no caso, ó, vou deixar aqui, que aí quando a gente usar o DTO, vocês vão ver que mesmo que eu envie esse campo de ativo, ele não vai fazer nada. Aqui, vamos pôr as anotações do Lombok, né? All args, no args, getter, setter. Todos os DTOs vai ter isso. Precisa ter, né? Beleza. Bom, aqui é só isso. O que a gente vai fazer? Vamos alterar na controller aqui, onde ele usava cliente. Vamos passar a usar o cliente request DTO. Aqui e aqui também, vou atualizar. Aí aqui ele vai reclamar, porque ele esperava um objeto tipo cliente, está vindo um cliente request DTO. Então vamos lá, ó, e vamos passar a receber esse cliente request DTO. E vamos também alterar algumas coisas aqui, para poder mapear esse objeto. Vamos chamar isso aqui de cliente request. E aí meu cliente de verdade, que é o que eu preciso salvar no banco, ele vai ser criado a partir do cliente request. Esse aqui é um construtor personalizado, então eu vou mandar criar ele lá, ó. Esse construtor não vai ter no Lombok, né? Ele recebe um cliente request e ele instancia um cliente. Então nós vai fazer assim, ó, this.nome recebe cliente request.getNome. This.telefone cliente request.getTelefone. This.email cliente request.getEmail. Pronto. Só isso aqui. Tá feito já o recebimento da request. Agora, aqui a gente vai começar a pôr algumas anotações. Vamos ver aqui no projeto.
referente ao cliente, as regras. O nome do cliente é obrigatório, então aqui em cima a gente usa a anotação, ó, @notNull, ou not empty, na verdade, né? Not empty. Tem uma diferença entre not empty e not null, né? O que acontece? Campo nulo, acho que talvez seja até... nulo é quando ele não existe, né? E o empty é ele não existe ou ele não está vazio. Ele não pode deixar de existir e ficar vazio. Ó, not empty. Tem um Bildung aqui que é bem interessante, ó. Difference between not null, not empty and not blank, né? Ele vai mostrar aqui pra gente. Deve ter um gráfico, eu acho. Uma tabela? Não tem. Eu quero uma tabela que é mais fácil de entender. Aqui, ó. Essa tabela aqui é legal. O not null, ele pode aceitar nulo? Não. Óbvio, né? Mas ele pode aceitar empty, né? Que é um campo vazio, por exemplo, assim, ó. Duas aspas sem nada, nenhum valor dentro. Ou com espaço também, né? Isso é vazio, duas aspas sozinha. Duas aspas com espaço em branco. É o em branco mesmo aqui, ó. O not empty não aceita nulo, não aceita empty, mas aceita com espaço em branco. O not blank não aceita nulo, não aceita empty, nem com espaço em branco. Então é até o melhor, né? Not blank, na verdade. Not blank. E aí a gente coloca uma mensagem aqui em cima, ó. Tem o message e fala assim, ó. O campo cliente é obrigatório. Isso vai aparecer para o usuário lá na tela, caso ele não envie o e-mail. Vamos ver se tem mais campo obrigatório. Telefone do cliente é obrigatório. O e-mail, caso informado, não pode ser repetido para outro cliente, tá? Telefone obrigatório é a mesma mensagem de cima, né? Só muda que aqui é o campo telefone. Aí a questão do e-mail a gente faz dentro da service, né? É uma outra regra de negócio. Caso seja informado a service, ele precisa verificar nos clientes se tem já algum cliente cadastrado com aquele e-mail. Então, vou fazer isso posteriormente. Por enquanto, vamos fazer só essas anotações. Deixar anotado, para não esquecer. Anotar num bloco de notas aqui, em algum lugar. O e-mail, caso informado, não. Vamos para o produto agora. Antes de produto, vamos para o response, né? O response, ele vai ter, acho que os mesmos dados do que vem. O índice de ativo, acho que é interessante retornar no response. Vou pegar aqui do request DTO e vou colocar no response aqui. Nome, telefone, e-mail e private boolean ativo, esse índice. Vamos colocar esse response aonde tem um retorno do cliente. Ó, aqui tem um retorno de uma lista de cliente, vai virar cliente response DTO, que ele reclama aqui. Essa lista é cliente response DTO e aqui a gente muda depois. Buscar por ID também muda. Aqui vai mudar. E só. Vamos nas services agora. Aqui vai mudar para cliente response DTO. E aqui também. Bom, vou mudar esse de baixo primeiro e depois a gente muda esse de cima. Aqui eu preciso transformar esse cliente para um cliente response DTO. Então eu vou instanciar aqui cliente response. Vai receber, né, new cliente response DTO recebendo um cliente. Parecido com o que a gente fez lá no outro projeto. Só que agora é da entidade cliente para o DTO response. Antes era do DTO de request, do cliente request, para a entidade cliente. E aí a gente seta aqui, this.nome, recebe cliente.getNome, this.telefone, cliente.getTelefone, this.email,
cliente.getEmail. E tem outra maneira mais fácil de fazer isso que eu vou ensinar posteriormente, que é usando o Model Mapper ou Map Struct, que ele faz esse link, né, entre um e o outro, entre as variáveis que eu faço aqui manualmente, ele faz automático. E é bem mais rápido. Só que aí seria muita coisa para ensinar agora. Então, vamos por partes. Tá. Fiz aqui o construtor personalizado. O construtor recebe um cliente e retorna um response. Aqui nesse construtor ele recebe um request, né, um cliente request DTO, e retorna o cliente, que é a entidade. O que ele está reclamando? Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Aqui, find cliente. Ah, eu pus response DTO, né? Aqui não poderia ser response, porque ele precisa retornar o cliente mesmo. Deixa eu fazer um negócio aqui então. Find cliente response. Eu vou criar um novo método chamado find cliente response. E esse aqui vai ser interno. De forma que esse de cima vai chamar esse de baixo. Find cliente, passando o ID. E o de baixo ele vai ser cliente mesmo. Vai ser o original que ele já estava antes. Aí lá na controller a gente vai chamar esse método aqui, ó. Só para ficar certo. Beleza. Voltou a funcionar. Agora o find all, né? Find all a gente vai ter que percorrer toda a lista de clientes para poder transformar em cliente response pelo construtor. Então aqui eu vou fazer uma lista de cliente, chamar ela de clientes. Aí depois disso a gente percorre a lista e transforma em cliente DTO. Então clientes.forEach C cliente request DTO, cliente request DTO, new cliente request DTO, passando cliente. Vai passando C, né, que é o cliente no singular. Na verdade não é request não, é response, né? Que é cliente response. New cliente response. E aí eu dou um return nesse cliente response aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade não é isso. Na verdade eu acho que, deixa eu ver só, se eu preciso só fazer isso aqui. Só um segundo. Tem um jeito mais simples de fazer isso. Ah, tá. Vamos usar uma propriedade aqui da string. Clientes.string. Como é uma lista, a gente pode fazer esse string. .map. E aí a gente mapeia para fazer o cliente response através do cliente C. .toList. Isso aqui vai ser um retorno do tipo cliente response DTO, uma lista.
list. Ficou meio grande. Isso aqui dá para simplificar. Beleza. Então isso aqui ele está fazendo um string com um map, chamando um new cliente response DTO, passando o C direto, né? Passando um cliente no singular, cada cliente que ele tem no singular aqui da lista, ele vira cliente response DTO. E eu dou um return nesse cliente response DTO list. Cliente response list. Beleza, vamos testar aqui já. Só essa parte de cliente. E ver se vai funcionar. Ó, aqui tem um erro ainda. Vamos corrigir esse erro. Aqui ele esperava um cliente, ele está vindo cliente request. É aqui, ó. Cliente request. Ele não tem o índice de ativo. Então, realmente, eu não posso alterar o índice de ativo no update. É uma regra interessante. Eu vou remover aqui, então. Beleza, vamos tentar subir de novo. Subiu. Vamos criar o cliente. Iniciativo true. E iniciativo false. Ó, foi aqui embaixo. True e true, tá vendo? Posso até apagar eles. Eu não tenho mais o ID, né? Não sei quais que são. Vou tentar apagar 1, 2. Vou tentar de novo. Não dá nada. 3, 4. 3 e 4 não deu. 5 não deu. 6 não deu. Todos os outros... Ah, tá produto, né? Tô no lugar errado. Cliente 1, 2, 3, 4, 5 não deu. Vamos buscar todos. Ele ainda traz, só que o índice de ativo vira falso, tá vendo? Vou falar aqui cliente 5 com ativo false. Mandei. Vamos buscar aqui pro ID. Qual que foi o ID dele? Vamos ver aqui. Tinha um lugar que a gente poderia ver aquela questão do location. Era pra ser aqui mesmo. Bom, enfim. Eu esqueci onde que eu vejo o location aqui que ele faz um apontamento. Aqui, ó, headers. Cliente 7. O ID dele, o ativo tá true. Então é isso. E aí, ó, o retorno aqui tá retornando ativo ainda, mas no find all, acho que eu não subi o projeto de novo, né? Tem que subir também. Subir de novo, vamos buscar aqui. Bom, ele ainda tá retornando. Deixa eu ver aqui o que eu pus no response. Ah, eu pus o índice de ativo, então retorna mesmo. Ó, retorna mesmo. Mas se eu tirar esse índice de ativo, vamos supor que eu não quero que retorne mais. Viu? Ele não retorna mais o índice de ativo, porque eu removi do DTO ali do response. Mas eu vou voltar, vou deixar assim. Então aqui está funcionando, né, o que a gente esperava. No cadastro, se eu não passar o índice de ativo, ele vai estar ativo por default. Não preciso informar, então.
Ó. Não tá retornando agora, né? Deixa eu subir de novo. Mas a gente consegue ver no banco também. No banco aqui, ó. Vai ser o ID 8. Ó, o ID 8. O índice de ativo é 1, então ele tá ativo, é verdadeiro. Ó, o índice de ativo. O ID não informa mais, porque é um dado um pouco sensível, então não preciso retornar. A não ser que o front-end precise do ID. Que às vezes também precisa, né? Para fazer outras coisas. Então, beleza. Se eu não informar o campo nome, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai dar um tipo de erro que eu não tratei ainda, né? Mas vamos conferir. Ele criou, o que não deveria acontecer. Porque tá faltando uma anotação na controller, que a gente sempre esquece. Aqui, ó, salvo engano, você vai ter que pôr @valid, que é para ele poder usar aquelas anotações do not blank que a gente colocou. Not blank, not blank. Tá? No update também, @valid, tem que pôr aqui, depois do request body ou antes, né? Mas nesse objeto aqui. Vou subir mais uma vez, vamos conferir se vai dar alguma coisa. Fecha aqui, manda requisição. Ó, agora ele não deixa mais eu enviar a requisição sem mandar o nome. Deu um bad request aqui, uma requisição mal formada. Mas tá genérico, né? Ele não tá mostrando que é a mensagem que eu pus lá no request. Então, eu vou tratar essa questão. Aqui ele mostra até no log aqui, mas ele tem que mostrar lá fora. Como que a gente faz isso? A gente precisa criar uma configuração chamada Exception Handler ou Global Exception Handler, né? Qualquer coisa assim. Vou criar um pacote chamado config e vamos criar aqui. Só um segundo. Vou criar aqui um outro pacote chamado exceptions. O exception, deixa eu ver se ele permite. Permite. Porque vai ter outras configurações também, né? E aí a gente de repente coloca aqui também. Dentro de config exception, vou criar uma classe chamada global exception handler. Ela vai ter uma anotação muito importante aqui em cima chamada REST controller advice. Esse cara aqui. Aí, dentro dela a gente precisa colocar uma anotação, um método e uma anotação nesse método que é de handle validation. Handle é tratamento, né? Tratar a validação. Então vamos criar essa classe primeiro e depois eu ponho a anotação. Então public response entity, que é o mesmo retorno das requisições, né? Abre o símbolo de diamantezinho. Aqui vamos pôr um objeto, que eu vou criar depois, vou deixar só object aqui. Vou chamar esse método de handle validation. Esse handle validation ele vai receber outra classe, um objeto muito importante, que ele é meio grande, mas a gente só vai pôr uma vez, que é esse aqui, ó. Method argument not valid exception. Vou chamar ele de EX, bem abreviado. Aí a gente vai criar uma lista de string, chamar ela de errors, ou erro em português, né? Aqui vamos importar o list, chamar ela de errors, recebe ex.getBindingResult.getFieldErrors, que é os campos de erro, .string, né, para percorrer essa lista. Os campos que contém erro é uma lista, né, pode ser no request nosso aqui, né, pode ser o nome ou o telefone, mas é mais de um, né, é uma lista de campos que são obrigatórios. Então pode ter mais de um campo com erro. E aí eu vou dar um map. Aí eu preciso mapear o objeto que está vindo aqui, do método argument valid exception, para o meu objeto que eu vou criar aqui. Então,
Já vamos criar aqui um outro objeto chamado error. Não é nem aqui, na verdade, né? Posso criar no DTO. Deixa eu ver. É um error response DTO. Eu vou criar aqui em response mesmo, por mais que não seja. Não, na verdade eu vou criar no exception. Tô pensando, ele não é um DTO, ele é um error response. Error response. A ideia dele não é uma coisa que vem do banco, né? É um tratamento que a gente está fazendo de exceções. No arg, aqui eu vou copiar do outro, porque eu gosto de deixar sempre igual. As anotações, é o arg, no args, na mesma ordem. Não que faça diferença. O que vai ter esse error response? Ele vai ter um private local date timestamp. Vai ter um private int status, que é aqueles números, né? 201 é created, 404 é não encontrado, not found, 503 é unavailable, se não me engano, temporary unavailable, tem um monte. Private string message é uma mensagem do erro, né? E private list de string details, caso queira colocar mais detalhes, né? Esse error response a gente vai usar aqui no global exception handler. Vamos usar ele aqui. Nessa parte do map, a gente vai mapear o error, um erro no singular, para pegar os campos desse erro. Então vamos pôr assim. Vocês vão ver como é que isso vai ficar. Get the full message .to list. Error response, error response, recebe new, error response. E aí eu vou passar aqui localdate.now, vírgula, http status bad request.value, o valor do bad request, que eu acho que é 401, se não me engano. Erro de validação é a mensagem. Dados inválidos na requisição. E passa a lista de erros ali. Aqui ele vai quebrar porque não tem um construtor. Deixa eu ver como é que tá aqui. Timestamp, status, message details. Faltou o erro, né? Status private string error. É o terceiro campo aqui, ó. Erro de validação. Pronto. E aí, por fim, eu retorno aqui um return response entity.bad request.body response, error response. Vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar. Estou enviando seu nome. Ainda não funcionou. O campo cliente é obrigatório, ele está mostrando aqui. Mas ele não mostra lá. Talvez está faltando... tá faltando uma anotação aqui, ó. Que é @exceptionHandler. Lembra que eu falei que é pôr anotação? Tá faltando ela. Vamos subir de novo. Tem que ter essas anotações, porque senão não vai funcionar. REST controller device, exception handler, e na controller tem que ter o @valid. Ó, a data de hoje, né? Ano, mês e dia, 2026, mês 7, dia 8. O status é 400. O erro é um erro de validação. A mensagem, dados inválidos na requisição. E o detalhe, nome, o campo cliente é obrigatório, né? O campo que é nome, é o nome do cliente, na verdade. Essa mensagem ficou meio quebrada. O campo nome, que aqui ficou o campo cliente.
Subir de novo. Ó, o campo nome é obrigatório. Se eu tirar o telefone, o campo telefone é obrigatório e o campo nome é obrigatório. Se eu voltar ao nome e tirar o telefone, o campo telefone é obrigatório. Beleza. Essa foi a primeira validação. Além disso, a gente consegue criar uma regra de negócio, né? Porque aquelas regras ali, o que acontece? Tem a regra que fala que o campo nome é obrigatório, cadê? Do cliente. O campo nome é obrigatório, o telefone é obrigatório, só que o e-mail é diferente, né? O e-mail ele fala que, ó, caso informado, não pode ser repetido para outro cliente. Isso aqui é uma regra que a gente vai ter que implementar. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos criar aqui no Global Exception Handler um outro método, né? Chamado aqui public response entity error response handle business, que é tratamento de regra de negócio. Aqui eu vou colocar um business exception EX. Esse business exception EX a gente ainda não tem, então vamos ter que criar ele. Posso criar até na mesma classe aqui, ó, no mesmo pacote. Que não é config, na verdade. Tem que pensar, config exception, exception config. Vou deixar assim mesmo por enquanto. Esse business exception, ele é uma classe que extends de um runtime. E nela tem um private final https status, http status, só isso. Args, noargs, getter, setter. No args ele não está permitindo. The credit fields you have forced no args. Então esse aqui ele não permite. Deve ser por conta do extends, né? Vamos ver aqui. Ah, por conta que é private final, tá? Quando é private final, o no args é obrigatório. Não precisa ter a variável. O no args não funciona, né? Não dá para usar. É isso que eu quis dizer. Beleza. Aqui no método, a gente vai colocar error response. Vamos instanciar o error response. Chamar ele de error response. New error response. E vai repetir quase a mesma coisa do de cima. Local date ponto null, vírgula, ex.get status.value, ex.get status.get reason phrase e ex.get message. O último campo era uma lista de detalhes. Eu vou deixar nulo porque é uma coisa só que vai ter aqui. Ponto e vírgula. Return response entity.status ex.getStatus.body e aqui .body error response. Beleza, eu acho que, deixa eu ver, por hoje acho que dá, tá bom já. Já foram 39 minutos. Por hoje é isso, então vamos finalizar na próxima aula e a gente testa novamente. O primeiro é mais difícil de fazer, né? Sempre o cliente aqui, request, response, essas anotações é mais dificilzinho, mas os outros é bem mais tranquilo. A gente já tem toda a estrutura. Git status, git add ponto, git commit -m, fit, implementado, tratamento de exceção e valid constraint. Git push. Até a próxima aula.